CBN Belo Horizonte. Agora 10h04, cerca de 90 municípios mineiros não fizeram o preenchimento necessário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Essa condição para que essas cidades celebrem convênios e termos de cooperação com o Ministério. Entre as cidades estão algumas de grande porte, como Esmeraldas, Coronel Fabriciano, São João del Rei e Montes Claros. O prazo se encerra no dia 30 de janeiro desse mês. O Tribunal de Contas do Estado fez uma recomendação aos prefeitos e ao Estado para que eles realizem o preenchimento completo e atualizado do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Para a gente entender como essas cidades ainda podem, de alguma maneira, conseguir os recursos, vamos conversar com Pedro Henrique Magalhães de Azevedo, que é nosso convidado aqui no CBN Belo Horizonte, assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado. Muito bom dia, Pedro. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, Pedro, esses municípios que não fazem esse preenchimento efetivo estão perdendo que tipo de recursos? Estamos falando de merenda escolar, estamos falando de transporte para crianças nas escolas, estamos falando de material para professores? O que a gente está tratando? Você imagina que para os convênios vinculados à União, ou seja, aqueles convênios que o município faz com a União Federal para receber recursos, voltados para a educação especificamente, o mínimo que ele poderia celebrar nesses convênios é de R$100 mil. Então nós estamos tratando de uma plataforma mínima de 100 mil e quando a gente vai para as obras, serviços de engenharia, esse patamar mínimo é de R$250 mil. Só que os convênios normalmente ultrapassam essas cifras e os municípios deixam por exemplo, de adquirir transporte escolar, merenda escolar, está tudo vinculado nessa impossibilidade de adquirir recurso por meio de convênio. E o que o Tribunal de Contas identificou? Há algum problema nessa comunicação? Há uma dificuldade estrutural das prefeituras, principalmente do interior, em preencher com pessoas gabaritadas que entendam o sistema? Há uma burocracia excessiva para o preenchimento desse cadastro? O que vocês identificaram? É que há uma dificuldade estrutural, isso é fato. A maioria dos municípios tem uma certa deficiência na qualificação dos profissionais. No entanto, isso por si só não é considerado impedimento para o preenchimento desses relatórios. Desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, por volta do ano de 2000, os municípios já são obrigados a fornecer as informações relacionadas às despesas com a educação. Então, trata-se simplesmente de alimentar questões quanto a quanto entrou de imposto IPTU, por exemplo, quanto entrou de transferências da União, por exemplo, transferências do Estado, vinculado ao ICMS, por exemplo. Quanto que ele gastou na função educação básica, educação infantil. Então é simplesmente um preenchimento de campos, vinculados também, por exemplo, à quantidade de alunos matriculados, que os municípios têm que fazer para alimentar esse sistema na União. E com isso habilitá-los a celebrar convênios com o Ministério da Educação. Uhum. E estamos falando de algo complexo, ou seja, que precisa de funcionários das estruturas dessas prefeituras absolutamente capacitados e treinados para isso, ou de fato a gente pode olhar pela ótica de que há um certo desleixo das prefeituras e não olharem para algo tão importante com esses recursos direcionados para a educação? Na verdade, isso deveria ser uma rotina administrativa do município, né? O preenchimento do sistema em si não é nada muito complexo. Como eu disse, é simplesmente um preenchimento de campos e campos que estão na rotina do município. Bom, você como gestor público deve pelo menos saber quanto que você gastou, quanto que entrou de receita. Então, como um gestor de casa que nós somos, a gente deve saber quanto que nós gastamos, por exemplo, com o supermercado, com o sacolão e quanto que nós temos de salário para gastar naquele mês. Da mesma forma no município. O prefeito e os gestores, de uma forma geral no município, devem saber quanto que entrou de receita e quanto que ele realizará de despesa no exercício financeiro, né, ao longo do ano. Então é um recurso que o governo federal disponibiliza mediante preenchimento do cadastro. Se a prefeitura não preenche, ela não recebe esse valor. A prefeitura pode ser penalizada de alguma forma se não preenche isso ou não tem esse vínculo? A maior penalização nesses casos, a maior penalidade que nós temos pelo não preenchimento seria a impossibilidade de celebrar convênios, o que por si só já gera um prejuízo enorme para a sociedade,
Porque a maioria dos municípios, principalmente aqui em Minas Gerais, a gente teve até um estudo sobre isso no Tribunal de Contas, é muito dependente de recursos de outras esferas. Ou seja, o município, com o seu próprio dinheiro arrecadado de impostos, não consegue se manter. Ele depende dessas transferências vindas da União e vindas também do Estado. Os convênios, eles surgem nessa ótica como uma forma de melhorar ainda mais a disponibilização de serviços públicos essenciais, como é o caso da educação. Então, você tem essa penalidade relacionada à impossibilidade de celebrar convênios e no caso de ficar constatado, por exemplo, que o município não aplicou o mínimo na educação, no caso de 25%, o mínimo de recursos próprios na educação, que é 25%, no âmbito das prestações de contas de governo, que são aquelas prestadas ao tribunal, o gestor poderá ter suas contas rejeitadas, parecer prévio pela rejeição, e essas contas vão ser julgadas pela Câmara. E, de alguma maneira, Pedro, os municípios se justificam de que forma? Eles entram em contato, por exemplo, com o Tribunal de Contas para dizer, olha, a gente não fez em função de um problema X, Y, Z. E que tipo de alegação é apresentada para cidades? E cidades de grande porte, como a gente citou, Montes Claros, São João del Rei, Esmeraldas, por exemplo, dizem o quê para não irem atrás desses recursos fazendo o preenchimento? Esse sistema ele é vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, o FNDE, que é esse Fundo Nacional, ele é um órgão, uma entidade da União Federal que está encarregada de supervisionar o preenchimento desses dados. Então, não tem, a princípio, um contato direto com o tribunal quanto ao preenchimento do CIOP, do sistema. No entanto, a gente faz essa série de recomendações para o preenchimento para evitar que o município deixe de arrecadar recursos por meio de convênio. O que a gente sabe, por exemplo, no caso de Minas Gerais, que não preenche desde 2014, tem uma série de alegações que já foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, relacionadas ao devido processo legal, ou seja, ele foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes quanto a convênio, porque não lhe foi oferecido direito de defesa, ou porque essa obrigação seria de gestões anteriores, o atual gestor não teria nada a ver com aquilo. Então, é uma série de razões que são apresentadas e vão variar de acordo com o Estado ou com o município. O que a gente sabe muitas vezes é que o preenchimento de sistemas, ele demanda uma certa qualificação, mas nesse caso específico não é nada fora do comum, não. É algo que seria ordinário. Então, além dos municípios, o próprio Estado de Minas Gerais também deveria preencher esse cadastro e não faz isso desde 2014, no caso do Estado? Sim, desde 2014 não é enviado, não é preenchido o CIOP pelo Estado de Minas Gerais. E aí ele tem conseguido celebrar esses convênios por causa de decisões judiciais, porque senão, seguindo o que está na portaria do FNDE, do Ministério da Educação, ele também estaria impossibilitado de celebrar convênios. E como é que pode ser a atuação do Tribunal de Contas? É com recomendações? A princípio seria, a gente fez uma recomendação no mês de maio de 2017, forçando os prefeitos e o governador do estado a preencher o sistema para viabilizar a entrada de recursos. Mas não só por esse lado, porque o próprio preenchimento do sistema, ele possibilita, de um lado, a consolidação das informações em nível nacional, para que a população tenha acesso a elas e faça o seu próprio controle, como também o entendimento maior de como serão aplicados esses recursos. O tribunal tem essa via de recomendação, mas também a gente pode comunicar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além, é claro, dele próprio monitorar como está sendo esse preenchimento. Pedro, de alguma maneira, o não preenchimento por parte dessas prefeituras, do próprio governo do estado, ou da maneira com que é feito, isso implica em algum problema na hora de você fazer os cálculos da lei de responsabilidade fiscal, nos percentuais que são constitucionalmente obrigatórios para serem investidos? De alguma maneira, prefeituras, governos podem usar isso para burlar a quantidade de recursos a serem investidos, uma vez que não apresentam quanto foi investido em determinada área, como você citou no começo da entrevista? O que nós temos aqui é o seguinte: para fins do cálculo dos 25% na educação, por exemplo, que é voltado para os municípios, o que se toma como base de cálculo são as receitas próprias. Ou seja, eu estou falando dos impostos próprios que o município mesmo arrecada. Então, repasses isso não está vinculado. Na verdade, o repasse é por meio de transferência corrente, que é o caso de ICMS, do imposto de renda que é retido na fonte para os municípios, esse também compõe a base de cálculo. No entanto, as transferências voluntárias, que são os convênios, esses, a princípio, não estão dentro da base de cálculo. O que a gente tem na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma determinação de que as transferências voluntárias, ou seja, os convênios, só podem ser celebrados com municípios que tiverem cumprido o mínimo de recursos na educação e na saúde. Então, isso precisa ser demonstrado no sistema
No caso do CIOP, isso para fins de convênios federais. No caso do CIOP, dos CIOPs da saúde, para fins de celebração de novos convênios. A relação da LRF, então, com esses convênios é basicamente essa: o cumprimento dos mínimos para que se possa ter acesso a esse crédito. O Tribunal de Contas conseguiu fazer um levantamento de quanto de dinheiro que os municípios mineiros estão deixando de receber? Isso vai variar, como eu disse no início da entrevista. O mínimo de recursos que o município pode receber é de 100 mil, no caso de compras de bens, por exemplo, ou despesas de custeio, só aquela despesa para manutenção da escola, até ou a partir de 250 mil no caso de obras. Você imagina que esse é um patamar mínimo e nós estamos falando de 200 municípios que não preencheram no ano passado. Então, a partir daí você consegue fazer um cálculo muito por alto do que os municípios mineiros podem estar deixando de arrecadar. Só que não tem como a gente afirmar qual que é o valor adequado, o valor correto, porque vai depender até da própria vontade do gestor de pleitear um recurso por meio de convênio. Então, são diversas linhas de crédito, também são diversas as formas de cooperação existentes entre os municípios e a União, por exemplo. Isso pode variar a quantidade de dinheiro que é transferido para o município. Isso deve estar acontecendo além da área de educação específica que a gente está falando aqui, em outras áreas também? Há um estudo, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado? Nós pretendemos realizar também em outras áreas, mas ainda não há. Nesse próprio biênio, no ano passado e nesse ano, o Tribunal tem dado um enfoque maior na educação, na fiscalização da educação e na transparência. Ou seja, o que a gente pretende é, dentre as várias funções que os municípios e que o Estado exerce, a gente está querendo pegar aquela que representa um grande volume de recursos aportados. No caso, a educação, que tem propensão a causar muitos benefícios para a sociedade. Então, a gente até pode ir para outras áreas, só que a fiscalização tem que ter um foco, e nesse caso, nesse biênio, nós elegemos a educação e a transparência como focos de fiscalização. Não que as outras não vão ser analisadas, elas vão continuar sendo examinadas, mas educação e transparência terão uma certa prioridade. Como ainda temos municípios, como você citou, que tem um problema judicial a resolver para esse preenchimento, há alguma expectativa média de solução para essas cidades que têm esse problema judicial? É algo que pode se arrastar no longo prazo? A gente já tem casos em que aconteceu esse tipo de demanda de disputa judicial e isso foi resolvido, Pedro? Tem, por exemplo, a gente pode citar como paradigma, nesse caso, o próprio Estado de Minas Gerais, né? Que entrou com ações no Supremo Tribunal Federal, e no final do ano passado a gente teve a decisão final no processo, que seria demandando da União a tirar o Estado do cadastro de inadimplentes, se eu posso assim dizer. E muito por causa dessas razões. Agora, o prazo vai depender muito da tramitação do processo na esfera judicial, seja aqui no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça ou no STF. Muito bem, a gente conversou aqui com Pedro Henrique Magalhães Azevedo, assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O ouvinte CBN acompanhou também essa transmissão pelo Facebook. Quiser acompanhar de novo é só procurar a nossa página no Facebook. Pedro, obrigada pela visita, pelos esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima. Até. Agora, 10 horas e 17 minutos, a gente faz um intervalo. Voltamos já já. CBN Belo Horizonte.